todos, este é o trabalho número 5 e vamos fazer a pintura digital da foto que a gente restaurou, tá certo? E para isso eu vou clicar em arquivo, abrir, vou lá na minha pasta portfólio, né, onde a gente salvou o trabalho e vamos abrir o trabalho 04. Ctrl 0, vou converter essa imagem em camada, dando 2 cliques e vou nomear essa camada para pintura. Pronto. Bom, o motivo de eu ter convertido essa imagem para branco e preto é porque para fazer a pintura digital, né, naquela cor que a imagem estava, que é uma cor amarronzada, não é possível. O efeito não ia ficar legal, tá certo? Então, por isso que convertemos a imagem para branco e preto para poder depois fazer a pintura, tá certo? Para fazer essa pintura, nós vamos utilizar o ajuste de camada, tá certo? Esse aqui, ó, matiz e saturação, tá certo? Mas tem duas formas da gente aplicar esse efeito aqui na nossa imagem, tá? Um deles é através de seleção, o outro é através de máscara de camada, tá? Eu vou começar aqui pela de seleção. Eu vou pegar a ferramenta de seleção rápida aqui, tá certo? Eu vou selecionar a camiseta dela, né? A blusa dela. Vou começar pintando pela blusa. Então vou selecionar aqui, ó. Pronto. Eu vou dar um Ctrl mais aqui, só para ajustar esses pedacinhos pequenos que ficou sem selecionar. Eu vou pegar aqui a ferramenta de laço livre. Eu vou subtrair seleção. Vou subtrair esse pedacinho aqui que pegou errado. Adicionar seleção. E vou adicionar esse pedacinho aqui que a ferramenta não conseguiu identificar, porque basicamente está quase o mesmo tom de cinza. Pronto. Ctrl 0. Então, eu fiz a seleção da blusa onde eu quero fazer a pintura, tá certo? Espera aí que faltou um pedacinho aqui, ó. Já tá bom. Ctrl 0. Bom, então, com a área que eu quero pintar selecionada, eu vou aplicar o ajuste matiz e saturação. Ou eu posso clicar aqui, ó, matiz e saturação. Bom, eu vou clicar agora em colorir. Tá vendo? O efeito aplicou somente na blusa. Por quê? Porque quando a gente tem um determinado ponto da imagem selecionado e aplica um ajuste de imagem, o ajuste de imagem ele cria uma máscara de camada para poder visualizar somente a parte que está selecionada. Entendeu? Então, por isso que é bem legal, quando a gente quer aplicar um ajuste somente em um ponto, a gente faz a seleção. Porque quando a gente aplica o ajuste, ele só vai fazer efeito naquele ponto que está selecionado. O resto, ele esconde através da máscara de camada que ele cria. Tá vendo? Bom, aqui em matiz, vocês vão escolher a cor da preferência de vocês, tá certo? Eu vou escolher aqui esse tom de vermelho mesmo, tá? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é com o nível de saturação. A saturação não pode ficar muito alta, porque senão vai dar a impressão que realmente isso aqui é uma pintura e não vai ficar um efeito natural, né? Então a gente tem que deixar a saturação um pouco baixa, tá? Eu vou deixar a saturação aqui em 28, tá? Que eu acho que é um tom muito bom para essa imagem, tá certo? A luminosidade eu nem vou mexer, tudo bem? Bom, então a blusa aqui eu já pintei, a cor é pelo matiz, mas vocês vão escolher a cor da preferência de vocês, tá certo? Agora eu vou clicar aqui para fechar. Vou selecionar a camada de pintura aqui de novo, né, que é a nossa imagem. Agora eu vou mostrar a outra maneira que tem de aplicar o ajuste de imagem na nossa imagem aqui, tá? Eu vou mostrar agora a outra maneira de aplicar o ajuste de imagem na nossa foto aqui. Como eu disse, agora vai ser através das máscaras de camada, tá? Então eu vou clicar aqui direto em ajuste de camada, matiz e saturação. E não vou fazer seleção. E vou clicar aqui em colorir. O que acontece? Eu vou colocar uma cor aqui só para ficar bem nítido. Quando eu coloco um ajuste de imagem sem ter nenhuma área selecionada, o ajuste aplica na imagem inteira, tá certo? E por que ele não pegou na blusa? Porque o ajuste, ó, ele está embaixo dessa camada que eu criei aqui, desse ajuste que eu criei da cor da blusa. Se eu jogar ele em cima, ó, percebam que o efeito aplica na imagem inteira. Por quê? Porque eu não selecionei nenhum pedaço para ele criar uma máscara de camada e ficar somente aquele pedaço visível, né? E como agora a gente pode fazer? A gente pode pegar o pincel na cor preta, vou aumentar o tamanho do pincel aqui, ó,
para poder selecionar essa máscara aqui desse efeito, né? Porque toda vez que a gente cria um efeito, né, um ajuste de camada por aqui ou por aqui, ele cria junto uma camada e uma máscara. E eu posso utilizar essa máscara na cor preta e pintar aqui, ó, para esconder esse efeito aqui nesses pedaços, né? Então eu estou mostrando para o efeito que eu não quero que ele aplique neste pedaço aqui. Como eu vou fazer agora a pintura do rosto dela, eu vou deixar somente a parte da pele dela visível. O resto eu vou esconder utilizando a máscara. Tá vendo? Eu vou dar um Ctrl mais aqui só para ficar mais perto. Vou diminuir o pincel agora. Então eu estou escondendo esse ajuste e mostrando para ele que eu quero que ele só faça efeito na pele, né? Utilizando as máscaras de camada, né? Lembrando, se eu passar o preto vai esconder, se eu passar o branco, né, aqui, ó, vai mostrar, tá certo? Então eu vou continuar aqui, vou continuar aqui escondendo. Eu sempre estou utilizando um pincel de bordas suaves, tá certo? Para não ficar muito brusco a mudança de cor. Espaço. Cuidado com essa parte do cabelo aqui, tá? Tentem não passar em cima da pele, só nas laterais. Pronto, Ctrl 0. Então vocês viram que eu escondi o resto do ajuste para mostrar somente na área que eu queria, tá certo? Se eu segurar o Alt e clicar na minha máscara de camada, eu vou conseguir ver como que está minha máscara. E tem vários defeitos aqui que eu realmente acabei não passando pincel, que eu posso estar passando agora. Entendeu? Quando a gente segura o Alt e clica na máscara, a gente consegue visualizar essa máscara em tamanho real, tá? Em tamanho da imagem. Então, ó, eu vi que esses pedaços eu acabei não passando, ó. Então, essa aqui pode nos auxiliar para saber se a gente realmente passou e fez a máscara certa, né? Escondeu os pedaços corretos. É só esse pedaço do rosto que eu quero que fique visível. E para voltar, basta clicar aqui de volta, tá certo? Bom, ela tá parecendo um avatar, né? Então a gente agora vai ter que ajustar a cor da pele dela, né? Como a gente não tem nenhuma noção de como é a pele dela, a gente vai ter que ir pelo olhômetro mesmo. A gente vai vendo, vai testando e ver qual é o melhor tom de pele para ela, tá? Eu geralmente uns tons de pele muito bacana é entre o amarelo e o laranja, mais ou menos aqui, ó, tá certo? E a saturação tem que estar bem baixinha, tá? Eu vou deixar a saturação aqui em 18, tá? O meu matiz está em 37 e eu achei que esse tom de pele está muito satisfatório para o meu efeito, tá bom? Em luminosidade eu não vou mexer, eu só vou pegar aqui o meu pincel, eu vou dar um Ctrl mais aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo que o efeito acabou não aplicando aqui. Então agora eu vou passar o pincel na cor branca para mostrar, né, ó, para mostrar, porque esse pedaço aqui eu acabei apagando demais, ó. Pronto, Ctrl 0. Então já particularmente já aplicamos em toda a pele o efeito, só tem um pequeno detalhe. Opa, deixa eu clicar aqui. Eu não quero que esse ajuste de imagem, né, nessa cor de pele, aplique nos olhos e nem na boca. Então vou ter que utilizar as máscaras para tirar esse pedaço que ela acabou também pegando dos olhos e da boca, tá? Então vou aumentar aqui, eu vou pegar o pincel na cor preta para esconder e vou passar aqui na máscara, ó. Vou diminuir o pincel, ó, só na cor preta, tá? Opa, tava passando na cor branca, ó. Vou apertar o X para intercalar as cores. Pronto, agora eu vou passar na cor preta. Somente nos olhos. Com muito cuidado. Sempre utilizando o X, que aí eu consigo intercalar as cores e acrescentar ou remover. Agora eu vou tirar da boca. Porque aqui a gente vai fazer outras cores, tá certo? Pronto. Agora eu vou apertar Ctrl 0.
Bom, então a gente já terminou essa parte. Eu vou fechar o efeito, tá? Vou clicar aqui na camada da pintura. Agora vamos colocar as cores nos lábios, tá? Então vou aplicar aqui um matiz saturação, mas não antes de fazer a seleção. É muito mais fácil você fazer a seleção do que ficar pintando com a máscara depois, tá? Ó, vou fazer a seleção. Vai ficar um pouco com defeito, tá? Mas a gente vai corrigir depois. Eu vou aplicar o matiz de saturação, colorir. Nossa, eu nem vou mexer nesse tom de cor mesmo. Eu vou deixar um pouco mais forte só. Eu vou deixar esse mesmo cor aqui nos lábios dela, tá certo? Mas eu vou selecionar a máscara aqui. Vou pegar o pincel. Vou dar um zoom, Ctrl+. Eu só vou pegar um pincel de bordas suaves, que é este primeiro aqui. Porque eu quero dar só uma suavizada aqui na lateral. Para não ficar mudança muito brusca na cor, ó. Vou pegar a cor branca, vou fazer de dentro para fora, porque eu quero mostrar o efeito. Estou mostrando aonde eu quero que esse efeito aplique, tá certo? Utilizando a cor branca. Ó, tá certo? Bom, assim já está satisfatório. Vou fechar o efeito e vou apertar Ctrl 0, né? A imagem já está ficando bem bacana e está bem natural. Agora vamos fazer a parte do cabelo. Selecionar a camada da pintura, vou selecionar o cabelo. Opa, selecionou muito mais do que eu queria. Uma coisa bem bacana é que para mim subtrair uma seleção, eu tenho que clicar aqui ou eu posso segurar a tecla Alt. Percebam que ficou negativo e eu consigo subtrair de seleção sem apertar no botão lá, tá certo? É uma tecla de atalho daquele botão de subtrair de seleção, mas tem que segurar o Alt. Quando eu soltar o Alt, ele vira de adicionar. Se eu segurar o Alt, ele vira de subtrair de seleção, tá? Agora eu estou subtraindo a seleção, que eu quero que ela selecione somente o cabelo. Bom, assim já está bom. Agora eu vou aplicar o matiz de saturação, ajustes, matiz de saturação. Bom, eu não vou precisar clicar em colorir não, tá certo? Eu só vou tirar a luminosidade, vou deixar mais escuro, né? Porque é o cabelo, eu não quero mexer na cor do cabelo, eu só quero deixar mais escuro. Tá vendo? Pronto. Vou fechar o menu. Agora só falta a parte do fundo, tá certo? Mas já deu uma grande diferença na nossa imagem. Bom, então eu vou fazer a seleção do fundo da imagem. Opa, acabou selecionando tudo. Eu vou segurar o Alt e vou subtrair seleção para remover esse pedaço que ela selecionou que não era para selecionar. Como está tudo em tons de cinza, né? Então fica um pouco difícil da gente fazer a seleção. Ela não reconhece a ferramenta. Bom, então eu tô com a parte agora de fora selecionada, tá? E a gente vai aplicar dois ajustes de imagem aqui, tá? O primeiro é o matiz de saturação, colorir. Eu vou escolher aqui um tom de verde aqui para minha imagem. Bom, a cor então vai ser da preferência de vocês, desde que seja natural, tá certo? Então só vou diminuir um pouco a saturação, não quero uma cor muito forte, tá? Mais ou menos assim, não vou mexer na luminosidade, tá? Agora vamos aplicar o último efeito, tá? Só que a gente vai aplicar esse último efeito em cima dessa camada que a gente criou aqui de matiz e saturação da parte de fora, né? Que é o número 5 aqui, ó. Tá? Então esse efeito número 5, que é responsável pela parte de fora, a gente vai aplicar um efeito em cima dele, tá? Então, eu vou clicar aqui na pintura, vou clicar em ajustes, padrão. Esse padrão, ele aplica uma textura, né, em cima da nossa imagem. Vocês vão clicar aqui, vão clicar nessas configurações e vão carregar essas imagens aqui de padrões 2, tá? Anexar. O padrões 2
ele tem essa textura aqui, ó, de estuque. É como se fosse uma parede, né? E também tem essa aqui, ó, que também é bem parecido com uma foto granulada, ó, tá? Eu quero que vocês apliquem ou esse de foto granulada, ou melhor, apliquem esse de estuque, tá certo? E dê um OK. Agora, né, essa camada de padrão de preenchimento, né, que é uma textura que a gente criou, a gente vai jogar em cima dessa camada responsável pelo cenário do fundo, né? Pela parte do fundo. Então vou jogar ali em cima. Então eu joguei aqui em cima, tá certo? Agora para finalizar, né, eu vou clicar com o botão direito, criar uma máscara de corte, porque essa textura ela só vai aplicar na camada que está embaixo. Como a camada que está embaixo é só responsável pela parte de fora, né? Porque criou uma máscara, só vai fazer efeito na parte de fora. E para finalizar o efeito, vamos clicar aqui nessa camada da textura e aplicar um modo de mesclagem multiplicação, que vai se misturar com a camada do fundo. Então agora eu vou diminuir um pouco essa saturação aqui, ó. Eu acabei tirando a cor verde sem querer aqui, ó. Vou diminuir essa saturação. Eu vou deixar outra cor, eu vou deixar esse tom de amarelo aqui, ó. E vou tirar a saturação. Eu vou deixar esse tom de amarelo. Tirei bastante a saturação, né? Não quero muito colorido. Não, eu vou deixar aqui um tom de azul, né? Eu vou deixar um tom de azul aqui, tá certo? Eu vou tirar bastante a saturação, ó. Tá? Pronto. Vou fechar aqui. Bom, como vocês podem ver, né? Quem viu aquela primeira foto que a gente começou a restaurar, vê essa aqui e não acredita, né? Então a gente fez uma enorme transformação naquela foto. A gente até coloriu, né? Então agora essa foto tá com uma qualidade muito melhor, tá colorida, tá com um grau de realismo muito bom, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer o mesmo aí, tá certo? Agora vamos salvar o nosso trabalho. Eu vou clicar em arquivo, salvar como, área de trabalho, pasta portfólio, formato de arquivo tem que ser JPEG, JPG, esse aqui, ó. Nome do arquivo vai ser trabalho 05 e salvar. Qualidade máxima e vou dar um OK. Pronto. Mas só para mostrar para vocês aqui, né? Eu vou clicar aqui na câmera da pintura, arquivo, inserir. Eu vou inserir aqui aquela imagem 34. Vou dar um Enter. Vou jogar ela aqui para cima, aqui, ó. Vamos ver o antes e o depois. Antes, depois. Tá certo? Foi uma grande transformação. A gente conseguiu realmente restaurar e colorir essa imagem. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima sessão.